Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois entrevistados. Primeiro, o pós-doutor em jornalismo Sérgio Gadini conversa com a gente sobre a história do jornalismo no mundo e sobre a mecânica da profissão, como ela funciona. Depois, o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Fernando Durante, conversa conosco sobre a programação cultural para o mês de maio e também sobre o projeto Sexta às 6, que ele criou no começo dos anos 90. Nós voltamos em instantes. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos conversar sobre a história do jornalismo. Comigo no estúdio está o doutor em jornalismo, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Sérgio Gadini. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Satisfação em participar deste diálogo no Lente Aberta. Professor, o jornalismo, a gente conversava rapidamente antes de iniciarmos a gravação do programa, ele começa já na Idade Média, dando informações ao público sobre feiras medievais, seria isso? Exatamente, o que a gente chama de uma espécie de primeira história, primeira fase do jornalismo é isso, né? Ele surge gradualmente na medida em que as cidades, ao lado de feiras, ou às margens de rios ou oceanos, nesse movimento comercial, o jornalismo exerce um papel de informar, de, digamos assim, apresentar determinados produtos. Ele não tem um caráter assumidamente publicitário, porque ele ainda é bastante embrionário, muito novo, digamos assim, não é? Ao mesmo tempo, se você pegar um pouco nesta época, ele também exerce um papel de correspondência, né? As cartas das colônias, elas tinham um pouco esse papel, e aí você vai dizer, mas não eram jornalistas que faziam, mas eram profissionais que em muitos casos acompanhavam as navegações e davam relatos das colônias. Essa é a história do Brasil, não é? Informado por carta para Portugal, é também a história de muitas colônias, muitos países hoje da América Latina que os colonizadores sempre tinham alguém que passava este relato para quem pagava, na verdade, né? Primeiro eram as casas nobres que pagavam e eram relatos do que se encontravam nestes países, nestas chamadas colônias, né? Isso vale durante mais de um século para a África. Em seguida, na mesma proporção em que os Estados europeus se consolidam como espaços de disputa política, o jornalismo passa a exercer um papel de formador da opinião pública. Então ele tem esse caráter mais opinativo. É o momento em que profissionais que representam grupos políticos assumem esse caráter de porta-voz de opinião, que emitem opinião, que é o conceito de tribuna que a gente tem, o jornal como tribuna, o jornal como espaço de formação da opinião pública propriamente. Então essa é a nossa história. Dali em diante a gente entra em um processo de pegar a partir do final do século XVII na Europa, não é? E para nós, mais ou menos um século depois, ele pega esse caráter que é um pouco mais próximo do que a gente conhece hoje, que é, digamos, industrial. Ou seja, então, com a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, nós temos o surgimento de um produto jornalístico mais semelhante àquilo que consumimos hoje. Exatamente. A formação das cidades, principalmente das grandes cidades na Europa e depois, mais ou menos um século depois na América Latina, no Brasil, né? Nós temos esse caráter, o jornal exerce, o espaço, o produto jornal, ele se configura mesmo, é o momento em que a notícia, até pelo ritmo de uma produção diária, adquire um pouco esse caráter, digamos, industrial que a gente tem hoje. Industrial na referência de que é uma sociedade impulsionada por grandes indústrias, né? O conceito de cidades operárias na Europa vem daí, não é? De cidades, grandes bairros que são construídos muito próximo das indústrias para que os trabalhadores, naquela época, trabalhassem algo como 14, 16 ou até 18 horas por dia, né? Então, que papel que os jornais fazem é esse de formação da opinião pública. Por isso que tem um momento nesta história que os jornais, eles são, muitos veículos são criados, são lançados para dialogar, para atender esse segmento de trabalhadores que vivem em cidades operárias, os chamados grandes bairros de Londres, né? Um pouco essa referência, mesmo depois nos outros países. Bom, pelo que eu posso entender, então, são duas funções diferentes. Uma delas, discutir ideias com as pessoas, principalmente com a classe trabalhadora e também com os comerciantes, um pouco antes disso. E, na sequência, também começar a reportar os fatos cotidianos que, obviamente, aconteciam em cidades. Porque quando existe uma grande concentração de pessoas, existe atrito. E desse atrito nascem fatos.
né? Então, a ideia seria essa cobertura, como eu posso dizer, embrionária ainda dos fatos, surge de maneira mais intensa no século XIX, então. Exato. Se você pegar até um pouco antes, né? Vamos pegar o caso da Inglaterra, não é? Londres já tem jornal, Paris mesmo tem jornal tem jornal diário em 1640, não é? Londres um pouco depois, mas já tem diário. É um pouco de como as cidades se formam depois desse período medieval. Na medida em que as cidades se formam, aos poucos surgem os jornais com esse caráter que você falou, industrial, de contar o cotidiano. Porque aí tem mais acontecimentos, tem uma dinâmica, tem um movimento comercial, tem circulação de pessoas. E o conceito de cidade, é importante sempre a gente lembrar disso, ele está associado à migração. Não existe essa história de dizer o cara é da cidade, esse grupo, essa família da cidade. Isso não é cidade, isso é província. Cidade mesmo é a ideia de entroncamento, de cruzamento de culturas, de cruzamento de pessoas que migram, que chegam de diferentes lugares do mundo, por isso a ideia de pluralidade de falas. Por isso a ideia é que as cidades portuárias têm essa pluralidade muito maior de imigrantes, que é a história dos marinheiros, né? Portugal tem muito isso, de que os marinheiros que vêm para o outro lado do oceano, tem uma cultura muito forte disso. E o jornal acompanha isso, então, na medida em que essas cidades crescem, se desenvolvem também, tem mais pessoas, tem mais serviços, tem sempre jornais, tem sempre produtos que veiculam, que fazem essa cobertura, que contam a cidade, por assim dizer, de forma diária. Então esse é o conceito, o jornal diário tem esse caráter que todo dia ele veicula um produto. Daí em diante, né, é importantíssimo a gente pensar, porque é a profissionalização que a gente fala do jornalismo. Então se a gente pegar o Brasil, ainda que o Brasil tenha uma história colonial de séculos, na prática mesmo é a partir do início do século XIX que a gente começa a falar isso. E começa a falar ainda de uma forma embrionária, porque o primeiro jornal brasileiro, que é de junho de 1808, né, que é o Correio Brasiliense, ele não é feito no Brasil, ele é feito em Londres por um migrante, um brasileiro que nasceu em Pelotas, o Hipólito José da Costa, né, e tem que se refugiar, tem que sair do Brasil, ele vai para Londres, e ele manda essa brochura que ele escreve lá pelo navio. Então essa é a história. O segundo jornal que a gente tem é a Gazeta Oficial do Império, que nós estamos falando de 1808, né, que surge alguns meses depois da Gazeta do Rio de Janeiro. Aos poucos a gente tem, mas observe que nós ainda estamos falando não de jornais diários, como já tem no outro lado do oceano. Nós estamos falando ainda de jornais que, uma vez por mês, a cada 2 meses, que dependem muito do ritmo das cidades. Né? É essa a nossa referência. Gradualmente, à medida em que as cidades brasileiras aumentam, se desenvolvem, tem mais pessoas, o jornal passa a fazer parte do cotidiano. Então, quando a gente pensa em uma cidade hoje, em qualquer lugar do mundo, a gente pensa em jornal diário, a gente pensa em produtos que cobrem, a gente pensa em emissoras de rádio, né? A gente pensa em TV e por aí vai. Mas vamos lá, até 1895, até esse período em que a gente falava de jornal, da cultura impressa que vem, né, da prensa de Gutenberg, não é? Nós não temos o cinema. O cinema, a partir de 1895 na Europa, ele cria uma outra dinâmica, que é a ideia da sequência de fotos, que é movimento. Imagem em movimento. A imagem em movimento. E aí, gradualmente, esses precursores, eles inventam aquilo que se chamava de cinejornal, que era colocar imagens em movimento antes ou durante os filmes. Não é? Então, esse conceito. A partir daí, gradualmente, a gente avança. Não é? Ainda assim, se você pegar a nossa história do jornalismo, ele só vai ter imagem propriamente, do uso de imagem, no Brasil, mais ou menos a partir da segunda década do século XX, 1920 aproximadamente em diante, nós temos jornais com imagem daí que passam a explorar o fotojornalismo, né? Que um século antes ele desenvolve, a partir da adaptação em química, né? Ele passa a integrar os jornais, no nosso caso, mais ou menos a partir de 1920. E gradualmente, então, aí em 22 nós temos o rádio, em 1950, em setembro de 1950, nós temos a televisão. O que rapidamente significa isso, né? Que esses suportes, eles não são criados para o jornalismo. Esses suportes são criados por demandas técnicas, né, das mais diversas áreas, que é o caso do rádio em 1822, a transmissão por ondas sonoras, não é? O jornalismo é que passa a explorar estes produtos que vão sendo criados, que vão sendo explorados. E aí também a gente tem, a partir do segundo semestre de 1995 no Brasil, a internet comercial, né? Que aí também abre um outro campo. Então, rapidamente, é um pouco essa história. Ao longo desse tempo, o que a gente tem? Sempre esse esforço de que, na medida em que tem mais cidades, mais pessoas morando na área urbana, que tem mais condições
de comunicar, nós falamos em cobertura jornalística. E cobertura jornalística de impresso, cobertura jornalística de radiodifusão, não é? Primeiro o rádio, depois a televisão, e agora integrado, que é o sistema multimídia, internet. Não é? Central aí é pensar que o jornal é um modo cotidiano de contar a história, de contar a cidade, digamos assim. Não é? Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.